E agora, o que faz o georreferenciamento para você? O georreferenciamento é um instrumento adotado pelo INCRA como uma forma de padronizar a identificação do imóvel rural. Ele é feito por meio de um processo de reconhecimento das coordenadas geográficas do local a partir da utilização de mapas ou imagens. E mapas, relembrando, é prancha, né? Mapa é o que a gente vê, mapa mundi, aí, mapa político, né? Que é limites de países. Né? No caso é prancha porque vai determinar o polígono da sua área. Por que polígono? Porque são vários vértices, por exemplo, e vários segmentos de reta, porque não necessariamente uma área é composta de um quadrado ou de um retângulo, né? Vai depender muito se tem um rio também passando pela sua área e que corta a tua área de um lado e do outro é de outro vizinho. E aí um rio você sabe que é cheio de curvas sinuosas, então, né, nem sempre o polígono será retangular ou quadrado. E aqui que eles falam de coordenadas geográficas, eu melhoraria essa informação no artigo e colocaria posição global. E por que disso? Com um instrumento lá que o pessoal insiste em chamar de teodolito, mas é taqueômetro, porque ele também absorve anotações de campo, eu mostrei em outro vídeo. Lá tu arbitra a coordenada, ela não tem a coordenada em cima do globo. Mas isso é um assunto muito técnico, muito chato e muito longo. Vamos lá. Georreferenciamento. Há algum tempo, a avaliação e delimitação de um território era feita com base em informações geralmente imprecisas sobre estradas, rios, árvores e outros pontos de referência local, que eu acabei de citar. Hoje, os dados são obtidos com auxílio de diversas ferramentas com tecnologia de ponta e não deixam dúvidas técnicas quanto aos reais limites das propriedades. Ficou meio confuso isso aí, mas enfim. Esse levantamento de dados geográficos, que eu chamaria de posicionamento global, sobre uma propriedade é feito por meio de processo de georreferenciamento. E o que seria essa palavra gigantesca? Referenciar a posição global. Geo vem de terra, né? Globo, enfim, o que for que melhor lhe convir para entender. Se você quer entender melhor o que é georreferenciamento, quem precisa fazer os prazos para os produtores, aí esse post é para você. Então, como eu estou pegando aqui um site, né, e até vou citar a fonte dele aqui, é tecnologianocampo.com.br, né, foi o que eu achei assim para abordar o assunto de forma breve para vocês. O que é georreferenciamento, por que fazer um georreferenciamento, vantagens de se fazer georreferenciamento, prazos para fazer georreferenciamento, quem pode fazer, como fazer, quanto custa fazer o georreferenciamento. Isso aqui já é um artigo assim bem complicado, vai depender muito da região e dos profissionais e o que eles oferecem. Aqui tem obviamente, né, uma venda de livro, que inclusive esse Adenilson Giovannini é bastante conhecido no meio, né? É um cara que tem bastante artigos aí, faz vídeos, né? Para quem quer conhecer um pouco mais, recomendo. Só que ele é muito da oratória, ele não é um cara que edita o vídeo e mostra os elementos e o que é feito. Então é um vídeo mais voltado para quem entende do trabalho, né? Não para quem quer conhecer o trabalho. E aqui o objetivo do canal é orientar cliente. O que a gente faz? O que o topógrafo, o agrimensor, o geomensor, né, a pessoa que tem atribuição para georreferenciamento, às vezes o geógrafo ou o geólogo também tem essa atribuição, também engenheiros civis e arquitetos. Mas aí eu faço uma ressalva. Arquitetos, engenheiros civis, às vezes alguns geólogos, dependendo do curso, eles não têm o tempo de aula para dominar as técnicas de como se faz um levantamento de campo adequado, né? E eles também não sabem proceder com os documentos, com os protocolos em registro, prefeituras, tabelionatos, né? E como é chamado também cartório. Então não é que eu estou descredibilizando o trabalho deles, não é isso, vejam bem. É que na realidade eles têm atribuições para fazer outras coisas, como, né, estudo de solo, a parte de fauna e flora, né, os biólogos, na parte da engenharia civil, obviamente cálculo estrutural, mecânica dos solos e assim vai, né, cálculo diferencial integral, aí limite ao infinito. Então eles fazem uma série de cálculos que é justamente para acelerar o raciocínio e também
para entender da parte mecânica, motora, química, porque na verdade o engenheiro ele é composto de um bom químico, um bom físico e alguém que entende de projeções, né, geometria espacial, 2D, 3D e projetos. Mas eles veem as coisas muito rapidamente na topografia, então nem se fala. Tem curso aí de topografia do curso de engenharia civil e de arquitetura que tem 40 horas aula. Então, não vou descredibilizar os profissionais porque eles podem muito bem fazer um curso posterior e se aprimorar no ramo. Mas, em geral, né, 90 a 99% dos profissionais da engenharia, da arquitetura, da geologia, eles não têm aptidão como alguém que faz um curso específico de agrimensura ou topografia para delimitar a área com a técnica correta e também para percorrer os órgãos competentes com a parte burocrática, tá? Então, sou obrigado a defender aqui a minha classe porque nós trabalhamos especificamente com esse setor, então nós temos muito mais horas aula, tá? Eu mesmo fiz um curso aí de 2.000 horas para me formar nisso, então 2.000 contra 40 tem uma diferença assim de um abismo, né? Então vamos lá. Georreferenciamento é um instrumento adotado pelo INCRA como uma forma de padronizar a identificação do imóvel rural. Em breve também vai ser cobrado em lote urbano, não só rural. Ele é feito por meio de um processo de reconhecimento das coordenadas geográficas do local. Eu já diria que são posições globais, né? Os pontos que a gente pega em campo. Posicionamento global. A partir da utilização de mapas ou imagens. Mapa, como sempre, eu troco pela palavra prancha, né? Vocês sabem por quê. O processo é feito por meio do levantamento topográfico para definir as características referentes à dimensão e à localização da propriedade. Vamos ver aqui, pelo processo de referenciamento, cada imóvel tem definido quais são seus limites, características e confrontação. Confrontação assusta o nome, mas significam os vizinhos da área, né? Quem mora colado à sua área. Essas definições são feitas por meio da descrição de coordenadas dos vértices limitantes referenciadas no Sistema Geodésico Brasileiro. Tá? Beleza, isso aqui foi legal colocar. Por que fazer o georreferenciamento? O georreferenciamento tem como principal finalidade o levantamento das características do imóvel. No entanto, para que esta determinação seja feita de forma padronizada, adotou-se uma metodologia oficial e padrão, exigida para todos os proprietários de imóveis rurais. E que em breve, né, isso aqui vai também ser exigido para imóveis urbanos. E o motivo é sobreposição de área. O que vem a ser essa palavra bonita, sobreposição de área? Imagina você contratou lá o seu topógrafo, que trabalhou de teodolito, né, e treina na sua área em 1960 e pouco, 70. Aí o que aconteceu? Ele anotou lá as coordenadas arbitrárias, não posicionamento global da sua área, bateu o treino de um lado para o outro, fez anotações de campo, supôs ou tentou inferir ângulos internos entre um segmento de reta e outro. E com isso montou lá o memorial que gerou depois a descrição da sua área na matrícula. Aí está lá, uma área de terras determinada na quadra tal, estabelecida pelos limites das ruas tal, 1, tal 2, tal 3, tal 4, né? Na quadra com o número tal da cidade, tarará. Beleza. Aí ele determinou o polígono da sua área, né? E aí, anos depois, alguém comprou do lado. Só que daí, por um erro dele na posição do teu lote, o teu lote deveria estar 1 metro avançando à direita, olhando o terreno de frente. E ele posicionou a 1 metro à esquerda. Aí o teu vizinho vai lá, contrata outro cara que daí, 20 anos depois, vai lá com equipamento mais moderno e aí mede a quadra inteira. Isso, né, obviamente não acontece porque os profissionais da área da topografia, eles vão lá e medem só a área e pegam pela testada da área, que é a parte do terreno que fica à frente, né, virada para a rua, e pegam a esquina mais próxima, que geralmente está citada na matrícula, e aí verificam se a distância bate com a da matrícula, né? Se bateu, tá tudo certo. Só que eles não se dão, às vezes, o trabalho de verificar se o lote do lado, que daí é só tu ir no registro de imóveis e consultar o tamanho do polígono da área ao lado, para verificar se tem espaço ali para o cara colocar esse polígono, né, que está mencionado na matrícula dele. Mas os caras não fazem isso, né? Aí eles estão vendendo aí serviço de topografia a meia dúzia de pila,
né, para pagar a fatura do cartão deles ali, que está vencendo, e aí fazem uns trabalhos ridículos, e aí depois tem que chamar o perito do Tribunal de Justiça, que no caso sou eu aqui, que estou falando, e aí depois de uma ação judicial lá de lei, passam-se anos e anos e anos, o juiz bate o martelo depois de ver um laudo pericial meu, ou de outros profissionais que são peritos na área, e que daí mostram o porquê que foi, ocasionou, né, ocorreu o erro. Sobreposição de área nada mais é do que, sem querer, ou por culpa do topógrafo, deliberadamente tu acaba sobreposicionando a tua área em cima da área que deveria pertencer ao teu vizinho, né? Então assim, tu pode dormir hoje 10, 15 anos tranquilo, achando que está tudo bem, e quando tu vai verificar no futuro, ou alguém verifica para ti, por meio judicial, tu vai saber que a tua área está comendo, como a gente diz aqui no sul, comendo a área do vizinho. Porque por uma besteira, às vezes por uma economia idiota, né? Sendo que às vezes o valor da topografia não representa nem 5 ou 2% do valor do imóvel já com a casa construída. Nem isso não representa. E aí o pessoal prefere contratar alguém por uma meia dúzia de pila, mas não se liga dessas questões judiciais que depois de um tempo podem ocasionar uma dor de cabeça infernal. Aí aquela topografia que tu achou que estava poupando, pagando, sei lá, 500 pila para um cara, 500 reais, e que o outro te cobrou 2,5, tu achou caro, vai se tornar esse teu lucro, aliás, esse, essa tua economia besta, com o tempo, em 10 ou 20 anos, pode se tornar o preço de um carro zero hoje. Tá? Então, assim, uma simples sobreposição de área onde tu invada 15 centímetros da área do teu vizinho pode te custar 60, 70, 80 mil. Vai depender do que o juiz vai interpretar ou o que a lei num todo vai determinar, conforme é avaliado também, né, os polígonos de área, né, os lotes da região que tu mora. Vamos lá, dando sequência. O INCRA determina que em qualquer imóvel rural, seja ele público ou privado, deve ser georreferenciado. Só que aqui, ó, eles estão falando para imóvel rural, mas já existe uma lei que está quase sancionada, né, vai ser votada e vai ser colocada em vigor muito em breve, para que isso ocorra também com lotes urbanos. E eu estou torcendo para que aconteça isso não só por uma questão de aumento de trabalho no setor, como é uma questão de começar a colocar as coisas no lugar e identificar quem sobreposicionou o quê. Só que daí, obviamente, o pessoal vai fazer uma vista grossa para algumas sobreposições de área, se for detectada que a pessoa que cometeu o ato não agiu de má fé. Se ela foi induzida ao erro, né, simplesmente ela vai ter a retificação do seu imóvel, né, da sua matrícula. Agora, se isso vai trazer algum desconto para ela de IPTU ou não, aí também tem a ver com a lei, né? Não, aí é o setor jurídico, não tem nada a ver com a topografia. Nós estamos aqui para levantar área. Olha aí, o decreto 4.449 de 2002, que oficializou a lei 5868 e 72, acarretou na exigência do georreferenciamento de imóveis rurais. Só que a lei é de 72, mas isso está vigorando para valer hoje, né? Desde 2015 para cá é que se obrigou de fato o pessoal a fazer. Mas a questão do lote urbano eles querem acelerar por um detalhe. Isso diminui e muito as causas judiciais no Tribunal de Justiça e que oneram muito o cofre público, e vocês sabem que políticos têm interesses financeiros nisso, né, de diminuir os valores que o tribunal é obrigado a cobrar deles, porque daí fica uma arrecadação maior. E também por uma questão de interesse financeiro pelo IPTU. Então, eles não vão esperar tanto tempo para colocar isso em vigor. Não fiquem aí acomodados achando, isso vai levar 20, 30 anos, eu já nem vou estar aqui mais. Não é bem assim que funciona. As coisas estão avançando e para melhor, né? E nesse caso, na minha opinião, isso é para melhor mesmo. Caso a propriedade não seja georreferenciada, o proprietário fica impedido de atualizar sua relação com o cartório e o cadastro local. Vamos lá. Vantagens do georreferenciamento. Além da questão burocrática para a regulamentação de propriedade rural, o georreferenciamento de um imóvel proporciona, por consequência, algumas outras vantagens. Valorização da propriedade no mercado. Isso eu falo muito para os meus clientes.
O imóvel que esteja de acordo com a exigência do processo de georreferenciamento tem, por consequência, maior valorização no mercado. E isso o pessoal não se dá conta, e aí prefere poupar e contratar o fulaninho que vai lá com taquímetro, né, estação total, e ele nunca vai te dar georreferenciamento da área. E aí o que acontece também? Depois de um tempo, para variar, esse lucro deles vira prejuízo pela sobreposição, que nem eu falei antes. Então, contrate alguém que use receptores GNSS. Ok, pessoal? Isso é uma dica aqui que não é que eu estou falando porque eu quero ganhar grana com isso. Eu estou falando porque é a real. Acabou esse lance de trabalhar com coordenada arbitrária do método antigo. O pessoal tem que se adequar, e isso inclui clientes e profissionais, tá? Vamos lá. Essa valorização acontece porque o imóvel já referenciado está mais apto para ser comercializado, sem empecilhos no processo. Fato. Falaram aqui correto em 2 frases. O perfil de compradores nacionais e estrangeiros é de dar preferência para imóveis que já possuem a documentação da propriedade regulamentada. Aí, possibilidades de financiamento. Aí começa a entrar numa seara que eu não discuto muito. Eu só, se o cliente pede, eu abordo o assunto. Dados corretos geram segurança para o setor financeiro e bancário. Por isso, o não cumprimento dessa exigência, eu uso aparelho, tá, pessoal? Então, às vezes eu tenho uma dicção ruim. Pode se tornar de fato, um que dificulte a concessão de financiamento. Vamos lá, vamos repetir. Dados corretos geram segurança para o setor financeiro e bancário. Por isso, o não cumprimento dessa exigência pode se tornar de fato um que dificulte a concessão de financiamento. E de fato, tá? Bancos estaduais aqui do Rio Grande do Sul, né, ou bancos que têm um nome forte aqui no Rio Grande do Sul, eu só não vou citar porque são marcas, né, eu não sei se isso causa algum problema ou não, eles já exigem dos clientes que façam levantamentos e que coloquem a posição global e não mais coordenada arbitrária, porque senão perde o valor cartorial. Ou seja, bate fielmente com isso que foi descrito aqui e bate fielmente com o que foi descrito aqui, da valorização e da parte do financiamento. Então vamos lá. Prazos para fazer georreferenciamento. Pelo antigo decreto, todos os imóveis até 100 hectares deveriam ser georreferenciados até o dia 20 de novembro de 2016. Porém, 15 de março de 2018, por meio de um novo decreto, esse período foi prorrogado para o dia 20 de novembro de 2018. Essa alteração determinou novos prazos para o cumprimento dessa obrigatoriedade. O novo prazo para georreferenciamento olha aí, acima de 250 hectares, vigente. Ou seja, propriedades com 1.000 hectares, 500 hectares, estão no momento de ser atualizados. Entre 100 e 250, até 20 de 11 de 2018, também, Pessoal que não fez ainda, corram e façam, por favor. Isso vai ter demanda para mim e para outros profissionais do meu setor. Mas como eu sou perito, eu tenho um pouquinho mais de tarimba e sou especialista em georreferenciamento. Então eu estou mais apto do que a maioria que está se formando agora ou que vai se formar daqui a 2, 3 anos. Entre 25 e 100 hectares até novembro de 2023. Menor do que 25 hectares, novembro de 2025. Isso aqui só foi adiado devido ao lance da pandemia, aliás, da epidemia mundial aí. Enfim, tem que cuidar o que fala, que senão o YouTube corta o vídeo. Como fazer georreferenciamento? 18 minutos de vídeo. Georreferenciamento é realizado por meio de levantamento de dados físicos geográficos no local, como a análise de recursos naturais e geográficos, transportes, comunicações, ferramentas computacionais e a própria topografia, a boa e velha topografia. Para isso, utiliza-se uma técnica chamada de fotogrametria, que permite efetuar medições rigorosas a partir de fotografias. Isso se utiliza derivantes, que são veículos aéreos não tripulados, também chamados de drones, que significa a mesma coisa. Está aqui, inclusive o que eu falei está aqui. Popularmente conhecido como drone, equipamento operado por controle remoto de forma autônoma, por meio de softwares embarcados em computadores ou tablets. O controlador pode traçar previamente um trajeto e soltar não, seria decolar ele, mas enfim. E seguirá à risca a pré-determinação. E aí, enfim, aí aqui GPS, que até é errado falar isso aqui, porque isso aqui é um sistema americano, de posicionamento global, é uma constelação, os receptores GNSS são Global Navigation Satellite System, sistema de satélites de navegação global.
É isso que nos dá o posicionamento global. E o resto aqui não interessa muito. Ó, quem pode fazer? Aqui é legal falar porque eu tenho a credencial do CREA, mas eu peguei a migração do CREA para o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos. Tá? Então, quem tem CREA e quem tem CONFEA da agrimensura ou topografia são as pessoas que podem fazer os trabalhos. É aqui eles citam. Ó. Também arquitetos, né, urbanistas, geólogos, engenheiros, cartógrafos e engenheiros agrimensores estão aptos. Não citaram engenheiros civis, mas engenheiros civis e arquitetos também têm essa atribuição, porém, como eu falei antes, não são, se não tiverem uma formação específica na agrimensura por mais tempo, não são as pessoas mais adequadas. Motivo eu já citei, não quero descredibilizar os profissionais, mas é que eles não têm o tempo de estudo suficiente para fazer o trabalho com rigor técnico, a não ser que eles comprovem que tem um outro curso secundário para isso, aí sim, né? Mas a credencial deles é específica para outros trabalhos e não para um trabalho específico de topografia. Exija do profissional a credencial que corresponda. E aí quem eu recomendo? Técnico agrimensor, engenheiro agrimensor em alguns casos, quando eles não trabalham em outros setores, né? Alguns geógrafos, mas não são todos. E técnico agrimensor eu falei, técnico topógrafo eu falei, né? Técnico de estrada tem a formação voltada à estrada, mas também podem fazer se tiverem comprovação de que conhecem, de que tem conhecimento de causa, né? Mas assim, o que eu recomendo? Técnico em topografia e técnico em agrimensura, né? Esses são os que estão mais aptos a fazer o levantamento do seu lote, seja ele urbano ou rural. E aqui, eles falam aqui dos fatores, ó. Olha o que eles dizem aqui. Pelos serviços, os preços podem variar de acordo com o tamanho da propriedade. Em Minas Gerais, é possível encontrar preços de 35 a 180 por hectare. Tá. Aqui no sul é bem diferente, meus amigos. E isso aqui é um valor de quando? Isso deve estar bem defasado, tá? Porque assim, aqui a média arranca de R$ 600 por hectare. Mas isso vai variar muito conforme o tamanho da área, aclive e declive, cobertura vegetal, o deslocamento que tu vai ter que fazer. Então, assim, eles colocarem isso aqui, na minha opinião, até é uma audácia. Isso aqui é se tu tem uma área gigantesca, tá? E se tu vai lá fazer com a utilização de drone, que reduz o teu campo, mas mantém o mesmo tempo de escritório para depois desenhar as pranchas, né? E dependendo da situação, a burocracia com o memorial para gerar uma nova matrícula, ou desmembramento, unificação, retificação, uso capião e assim vai, também vão influenciar muito no valor. Então isso aqui está muito defasado e muito fora. Só se o valor praticado em Minas realmente ainda gira em torno disso, tá? Mas eu jamais praticaria isso aqui porque não daria nem para fazer o trabalho e depois pagar os impostos e a pessoa que ia me ajudar em campo. É isso aí. Terminou a aula aí, só queria passar esse conteúdo para vocês sobre georreferenciamento, tá? E lendo um artigo é melhor porque daí eu leio o artigo e explico para vocês as diferenças, tá? E não acreditem nesse conto do vigário aqui, ó. Porque alguém que propõe fazer um levantamento a esse valor para vocês por hectare, hoje, 2022, e nos anos consequentes, aí, os anos que vão seguir após este, eu duvidaria muito da qualidade do trabalho desse profissional e eu questionaria se a pessoa conseguiria, o que ela conseguiria fazer a esse valor.